A Justiça concedeu uma liberdade provisória a um dos envolvidos no caso Patronato São José. Para esclarecer sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem vai conversar com o advogado Jarbas Alves, que é um advogado assistente de acusação deste caso. Ele pode esclarecer com mais detalhes para você, telespectador, como está este caso atualmente e falar também sobre esta situação em que um dos envolvidos já conseguiu, junto à Justiça, uma liberdade provisória. Boa tarde, Maicon Rio. Boa tarde aos ouvintes da Atitude. O caso Patronato, ele está em andamento, não finalizou. O que significa que não houve uma decisão final, que a gente chama de sentença. Eventual liberdade provisória que seja concedida, isso fica a critério do magistrado. É o magistrado, a autoridade competente, para dizer se no momento cabe ou não liberdade provisória. Assim como é o próprio magistrado quem pode perfeitamente, amanhã ou depois, revogar essa liberdade provisória ou estabelecer uma nova prisão preventiva, se for o caso. Então, isso, manter preso ou soltar, mandar prender de novo, isso é uma atribuição típica do magistrado, competência única e exclusiva do magistrado, no caso. Não foram inocentados, nem foram condenados ainda, porque o processo ainda não chegou nessa etapa final. Virão ainda provas, uma perícia que foi definida, ou a desistência dessa perícia por quem a requereu, virá ainda a etapa de alegações finais e aí sim, depois disso, virá a decisão final, sentença. Dentro desse passo a passo, doutor Jarbas, existem prazos legais para que esse passo a passo aconteça? Sim, existem, mas falar em prazos é algo muito utópico. Com todo o respeito que eu tenho à legislação, é utópico, porque o Poder Judiciário ele tem processos demais, ele tem ações demais para serem julgadas, procedimentos demais a serem cumpridos, existe toda uma burocracia que impossibilita que um processo ou outro siga os passos especificados na legislação. Não há como seguir isso por falta de material humano, porque tem pouco servidor, porque não tem uma estrutura capaz, física, e são processos demais. Em resumo, é processo demais para servidor de menos, é processo demais para juiz de menos, para promotor de menos. Ainda que se pense que temos 2 varas na cidade, elas não são suficientes para atender, para decidir e julgar os processos nos prazos razoáveis. Não tem como, Maicon. Infelizmente, essa é uma verdade. É tão verdadeiro que muitas pessoas preferem não procurar o judiciário, porque sabem que ali a resposta demorará anos a fio para que venha. É um exercício de paciência e de fé que chega a ser impressionante. Doutor Jarbas, levando em consideração a sua experiência como advogado, que se um atribui um acusado de um crime tão grave como este ter ganhado uma liberdade provisória? Eu não li a decisão da magistrada, não sei as bases em que ela se apegou para conceder, não li, não sei, mas posso tentar adivinhar e dizer que, certamente, tem tudo para ser excesso de prazo. Justamente por o Poder Judiciário não conseguir cumprir todas as etapas num tempo razoável, no tempo previsto na lei. Então, pode ser isso. Mas o fato de estar livre, por um ou outro motivo, não significa em absoluto que ele será absolvido. A meu ver, como assistente de acusação, com as evidências que estão no processo desde sempre, com as que vão aparecer, os 2 merecem a condenação. Não simplesmente porque eu sou assistente de acusação, mas porque, sim, as evidências, os detalhes, o depoimento da vítima é um elemento, um indício concreto de que a vítima sofreu e que os autores foram, sim, identificados. Então, eu espero que, a despeito de estar livre ou preso, ao final ele saia condenado. Eles sejam condenados. Como jurista, como advogado,
eu lhe pergunto uma opinião sobre este processo, que está em andamento, que está seguido de forma lenta e que atualmente um dos envolvidos está em liberdade provisória. Sua opinião sobre este caso? Respeito à decisão que tiver sido dada do magistrado ou que venha a ser dada, para mim isso faz parte da rotina processual, não há como pensar diferente. E, a despeito de eu respeitar e entender as regras do processo, eu lamento que um deles ou os dois estejam soltos. Eu só posso lamentar. O senhor mantém contato com a família? Sim, o meu cliente e a família, quase que diariamente nós nos falamos, e hoje meu cliente e a família continuam a sofrer amargamente as consequências do que houve com a vítima, com o menor. Então, o histórico que o menor tem hoje, que ele apresenta hoje, as características comportamentais ditas por psicólogos de especialidade, de acompanhamento, identificadas no ambiente escolar atual, só confirmam a agressão sexual que o meu cliente sofreu, infelizmente. E isso há de ser, sim, ao final, considerado pelo magistrado que será responsável pela sentença. Senhor, pelo contato que mantém com a família, os traumas causados por essa situação ainda não foram amenizados, ainda não foram superados? Não foram e não serão num espaço curto de tempo. O que se tem notícia é que eventos dessa natureza, agressões sexuais dessa natureza, com menores, onde a formação física, psíquica está no início, as sequelas são graves e tendem a evoluir negativamente. Então, mudanças de comportamento, raiva, medo, insegurança, necessidade de ficar afastado de pessoas do sexo masculino, porque tem medo, choro, insônia. Isso vai aumentando potencialmente. Isso vai se tornando a cada dia mais preocupante para a família, pior para a criança. E queira a Deus que permita aos profissionais que acompanham ele atualmente que isso em algum momento seja congelado, já que a ciência, os estudos científicos mostram que a tendência é evoluir, sim, até, quem sabe, um dia ser possível aparecer uma forma de controlar.